Meus prezados, aqui estamos em mais uma edição do Café com Pens, hoje com o Rodrigo Knop, que estamos aqui em Fortaleza, numa semana muito agradável, né, Rodrigo? Visitando clientes, tivemos hoje pela manhã uma reunião com eles, onde tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho sobre as atividades da Cargill, as atividades da BASF. Me deram a honra de ter uma apresentação também muito agradável com os colegas e profissionais aqui deste estado. E também estou tendo a oportunidade de trazer o Rodrigo para conversar um pouquinho comigo nesse nosso Café com Pens, com um objetivo específico. Por que estarmos juntos, Cargill e BASF? Rodrigo, um abraço. Muito obrigado por estar aqui conosco. Bom, primeiramente eu que agradeço o convite, professor. Bom, devo dizer que para mim é uma alegria, eu sempre assisti o Café com Pens e hoje estou no Café com Pens. Então, para mim é um momento realmente especial. E, bom, respondendo a pergunta do senhor, né? Por que estarmos juntos, Cargill e BASF, né? Bom, o senhor acompanhou os bastidores de tudo, o senhor sabe como foi um longo namoro, certo? Onde as duas empresas se falaram muito e se entenderam muito. Inclusive, previamente, as duas empresas tinham outras parcerias, certo? E, na verdade, o que nós entendemos foi que as duas empresas têm sinergias que são extremamente boas. As duas empresas, elas têm visões parecidas e outras visões que se complementam. Então, eu acho que conseguir conciliar essas duas coisas com aplicações de enzimas, eu acho que é algo extremamente benéfico, tanto para as duas empresas quanto, inclusive, para o mercado. Interessante, né, Rodrigo? Você falou, eu participei de algumas reuniões nesse longo período, não é? E o que me chamava a atenção era a maturidade do nível da discussão entre as duas empresas. O que era uma proposta que tinha que ser muito bem estudada para que não ocorressem riscos no caminho. E a BASF deu a nós, brasileiros, e a Cargill também deu a nós, brasileiros, o direito de experimentarmos esse modelo no Brasil, que foi inovador também, não é? Porque cabia a nós, como Cargill, nos entendermos com a proposta da BASF e vice-versa, e tentar transferir para as duas empresas que aquela proposta de alguns, ela era uma proposta importante. Sim. E você também participou disso, né? Sim, acho que esse é um dos maiores orgulhos que eu tenho dentro da BASF. Eu participei desse processo, desde antes de ter essa oficialização. E realmente acho que a questão de maturidade era extremamente importante. E era uma preocupação realmente, como que nós vamos conciliar o que as duas empresas têm hoje em dia, a visão, como eu falei, essa visão dessas duas empresas, como nós vamos conciliar isso. E isso ter começado aqui no Brasil e a forma como a gente levou hoje, isso ser um modelo. As duas empresas têm essa parceria que nós começamos aqui com um modelo global. É uma questão que me traz orgulho e que é muito bacana, uma história muito bonita, na verdade, que estamos, na verdade, completando 5 anos. É verdade. Né? Parece que foi ontem. Parece que foi ontem, professor. E todo esse processo foi um processo pela complexidade, foi um processo conduzido pelas duas empresas de uma maneira extremamente profissional, mas também, por outro lado, extremamente discreta. Muito poucas pessoas dentro das duas empresas entendiam o que realmente estava acontecendo. E foi muito interessante o primeiro grande acontecimento, quando um grupo de profissionais nossos do Brasil fomos convidados a ir à Alemanha por uma reunião da BASF, que seria uma reunião com o dito fornecedor na época de enzimas, né? E poucos de nós sabíamos a razão da visita, mas a grande maioria não sabia
e tu também estavas lá como eu estava, e foi um grande acontecimento, né, Rodrigo? Foi muito interessante isso, porque, bom, de novo, a questão de como trazer isso e levar para o mercado, a gente entendia que o nosso primeiro cliente eram os clientes internos. Então, era muito importante também que essa visão do que era essa parceria fosse entendida não só pelas pessoas, como o senhor falou, isso era uma visão de alguns poucos que estava sendo implementada para muitos. Era muito importante que esses muitos tivessem a real compreensão dos benefícios de tudo aquilo que estava sendo proposto. E foi muito legal que realmente nessa viagem, vamos dizer, nesse grande evento, eu me lembro que eu conversava com as pessoas da Cargill que estavam organizando e que era uma coisa meio realmente surpresa. Reservem essa data, mas as pessoas não sabiam o que iam ter naquela data, sabe? E aí, de repente, estamos indo todo mundo para a Alemanha e vamos ter uma reunião lá com a BASF, e lá a gente... foi muito legal, porque também as visões foram muito clarificadoras e a percepção de todo o time que estava foi muito positiva, certo? Então, acho que foi esse primeiro gol. Foi. E foi interessante, né? Porque nós estivemos em Ludwigshafen, bastante difícil dizer o nome da cidade. Escrever, então. Já nem pensar. Mas depois daquele dia onde nós entendemos toda a tecnologia, todo o cuidado, as patentes que a BASF tem nesta área e em outras, não é? A dimensão daquela estrutura. Eu tinha tido o privilégio de ter estado lá antes, né? Mas é surpreendente. E depois dali, lembra que nós fomos para a Holanda, sim, em Veldreel, e daquilo que parecia um segredo para muitos, no dia seguinte foi uma reunião técnica, onde nós nos encontramos agora assim no centro de pesquisa da Cargill na Holanda e para uma agenda de trabalho. Exatamente. Onde pela primeira vez nós pegaríamos os dados de enzimas que a Cargill tinha e os dados que a BASF tinha e criamos o primeiro grande projeto de avanço tecnológico juntando as forças das duas empresas, que também foi um momento interessante, né, Rodrigo? Bastante, porque justamente, né, as duas empresas já tinham o seu modus operandi, não necessariamente eram iguais, e aquele foi um momento em que a gente discutia como conciliar esse modus operandi de cada empresa, certo? Obviamente isso é uma coisa contínua, a gente não saiu daquela reunião com tudo resolvido, obviamente, mas foi um momento extremamente interessante, onde os técnicos da Cargill, os técnicos da BASF, estavam reunidos e com uma discussão extremamente aberta e madura sobre visões que cada empresa tinha. Até então, eu acho que as relações eram relações institucionais sob o ponto de vista do negócio. Né? Exatamente. E eu senti naquela reunião, naqueles dias de trabalho, eu senti uma coisa como técnico, eu senti um avanço importante, que foram as identidades dos objetivos técnicos. Claro que tudo isso tinha sido muito bem abordado, mas daí nós juntamos conhecimentos, né? E pessoas têm que trazer isso para a mesa, né? E a espontaneidade que a reunião aconteceu me marcou. Tem uma foto que a gente guarda, você guarda, eu também, que certamente vai ficar no meu currículo como uma boa lembrança. Mas e aí? Terminamos esse acordo com o Brasil e o que aconteceu depois disso, nesses 5 anos? Bom, ficamos só no Brasil ou avançamos? Não, avançamos. Antes disso, acho que é importante dizer, acabamos essa reunião e uma coisa importante dessa reunião que o senhor citou é que acho que ali ficou muito bem marcado e entendido para os dois times que era realmente uma parceria, que os dois times estariam trabalhando em conjunto, certo? Tanto que na semana seguinte que voltamos para o Brasil, o Flávio está ali nos bastidores, eu e o Flávio estávamos rodando vários clientes já como parceiros, certo? Isso, e tendo resultados extremamente positivos, certo? Uma semana depois dos dois times terem sentado juntos pela primeira vez. Uma lembrança. Sim. Mas, enfim, e disso
que aconteceu, como eu falei, né? Essa parceria começou a crescer. Como eu falei, é um modelo que as duas empresas têm que está sendo adotado para o resto do mundo, certo? Quase que simultaneamente, né, pouco tempo depois do Brasil, a região do Oriente Médio e África também já houve assinatura do acordo, né? E depois foram vindo outros países. Já temos assinaturas México, Argentina, Estados Unidos, Coreia do Sul, Península Ibérica, a parte central da Europa, e existe ainda algumas, enfim, é uma questão de conversas, né, que vai crescendo, isso dentro da empresa. Mas sempre que eu vou falar também com os clientes, eu gosto de mostrar um slide que a gente já apresentou nessa ronda aqui, em que é um laço. Sim. Aquele slide eu acho que ele é muito representativo. Exatamente. E realmente é um laço que está se tornando cada vez mais forte. Sim. As duas empresas, elas têm trabalhado de forma cada vez mais conjuntas. Sim. Não só nessa questão de ir ao campo. Hoje em dia, a gente faz muita coisa de desenvolvimento em conjunto, certo? Os times sentam para discutir inovação e aplicação. Vocês mesmos tiveram uma reunião agora, dias atrás, em Campinas. Sim, agora, final de novembro, nós tivemos uma reunião em Campinas. Campinas foi a sede dessa reunião, vamos dizer. Várias pessoas estavam lá presencialmente e ainda tinham pessoas do mundo inteiro online. Então, na verdade, foram 2 dias de discussões, né? Lá e, bom, foi apenas um dos encontros que as duas empresas estão tendo ao longo do tempo para poder ter esse tipo de desenvolvimento em conjunto. Sim. No meu caso, particularmente, foi interessante porque eu sempre tive uma relação com a Bast como nutricionista, uma fornecedora de vitaminas importante no mundo, como até hoje é. Mas eu também tive, como professor na universidade, a oportunidade de fazer um trabalho com Latfos. Quando, na época, no Brasil, falar de enzima é uma coisa mais ou menos fora do contexto, não é? E eu sempre fui muito, assim, otimista, porque o meu professor nos Estados Unidos foi um dos primeiros pesquisadores que trabalharam com enzimas para o trigo. E ele me trazia isso como uma alternativa importante. Então, eu tinha um pouco no meu DNA técnico que enzimas eram uma questão de tempo, né? E o que tu vê daqui para frente? Eu sempre vejo que enzima, o céu é o limite. Né? Tu concorda comigo nisso? Absolutamente, concordo. Acho que esse exemplo que o senhor citou é muito interessante. Se a gente pega a fitase, né, que foi a primeira enzima comercial, o Latfos foi a primeira enzima comercial, certo? A fitase ela surge como um propósito de reduzir excreção de fósforo no ambiente, certo? E hoje já é uma enzima larga, acho que 99,999% das pessoas que trabalham com aves e suínos aplicam fitase, certo? Dizer 100 é difícil, mas é um número muito próximo disso. E nós tínhamos, a enzima ela surge com essa proposta de um apelo ambiental, mas também de custo, certo? E esse conceito foi evoluindo. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, no carboidrase, a gente não fala só de energia. Hoje a gente fala de carboidrase para a saúde intestinal, a gente fala de carboidrase para a qualidade de carcaça, a gente fala para vários outros termos, certo? Então, é um conceito que vai aumentando, certo? E outra coisa que vai ajudando nesse passo é que cada vez mais a gente consegue entender sobre substrato, porque a grande chave de você trabalhar com enzimas, na verdade, não é a enzima em si, e sim o substrato que você está trabalhando. Sem dúvida. Então, quanto mais aumenta o nosso conhecimento sobre esse substrato, né,
acho que maior tende a ser o campo de aplicação de enzimas em nutrição animal, que no caso que estamos falando. Nós temos um exemplo agora que estamos vivendo juntos, né, Cargill e BASF, é a chegada da mananase, não é? Só o fato de nós entendermos melhor a soja, que nós não entendíamos, a soja talvez devidamente há 10 anos atrás, chega uma nova oportunidade de melhorar o uso da soja, sabendo que soja nós estaremos trabalhando, porque eu preciso, como tu bem disseste, eu preciso de substrato para que as enzimas funcionem. Não é? E realmente, assim como nutricionista, né, eu sempre vi nas enzimas a importância daquilo que traz saúde intestinal. A minha grande visão e entendimento de enzimas, claro, elas fazem a função e o papel delas, mas todo o nutriente, o ingrediente que está mal digerido no lúmen do intestino, torna-se alimento para micro-organismos que eventualmente são patógenos. Então a enzima vem para minimizar a disponibilidade desses nutrientes para quem não merece ser nutrido. Então eu vi a enzima como o principal grande protetor do tecido intestinal. Com certeza, e a mananase, a aplicação da mananase vem muito nesse ponto, certo? Se, sei lá, há 20 anos atrás as pessoas tinham que a dieta milho-soja era um paraíso porque, né, são ingredientes altamente uniformes, etc. Isso já caiu por terra há muito tempo. A gente entende que dentro da própria soja a variação de qualidade é extremamente alta e com isso a digestibilidade de um lote ou de outro varia muito. E como o senhor falou, o que não é digerido é usado por alguém. É um substrato, é um alimento. Alguém vai trabalhar com aquilo ali, que seja o frango. Certo. Então, quanto mais a gente consegue digerir esse substrato e deixar aquilo ali realmente para o animal, você acaba tendo... Eu pessoalmente, né, eu não gosto de falar, quando falo em enzimas, liberação de energia, liberação de aminoácidos, etc. Eu gosto de falar de melhoria de eficiência. O animal ele passa a ser mais eficiente em aproveitar o alimento, certo? Porque vai deixar de alimentar quem não tem que ser alimentado para alimentar quem precisa ser alimentado. Você disse uma coisa agora que sempre eu tratei de usar. Milho e soja só é commodity para quem compra. Para quem usa tem que ter nome e sobrenome. Com certeza. E eu sabendo o nome e o sobrenome, eu posso usar as enzimas de uma maneira customizada e que atende à necessidade daquele cliente nas condições dele. Né? Rodrigo, nós podemos ficar conversando aqui, quem sabe por mais algum tempo, porque parece que a gente teria bastante coisa para dizer para quem nos vê e nos ouve. Mas aqui estamos terminando. Te agradeço profundamente por ter aceitado esse convite. Eu devia aqui conversar um pouquinho comigo e transferir. Na verdade, não é só conhecimento, é a emoção e o desejo que as coisas saiam melhor. E eu tenho certeza que tu tem feito isso com muita dedicação. Muito obrigado. E como a gente termina, saudação. Muito obrigado pelo Café com Pace. Obrigado, professor. Até uma próxima edição. Muito obrigado, meus amigos.